Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre com a nossa primeira exibição na segunda-feira às 8 horas da noite. Lembrando que temos a reprise na quinta-feira às 10 da noite e também no domingo às 10 da manhã. Nosso programa também vai para o nosso canal do YouTube. Sempre que a gente faz a primeira exibição, a gente coloca à disposição para você no canal do YouTube. Lembrando também que o nosso programa é patrocinado pela Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também pela empresa 5bits, a empresa que faz o portal setenews.com.br, que é o nosso portal de notícias e também onde você assiste a TV Sete Lagoas pela internet. Qualquer lugar do mundo que tenha internet, você consegue assistir também a nossa emissora. É só acessar www.tvsetelagoas.com.br ou www.setenews.com.br. Nosso programa, você sabe, tem discutido muito as questões políticas, né? E a gente tem trazido aqui, né, vários pré-candidatos, pessoas que estão aí postulando, né, como pré-candidatos, e essas pessoas têm nos procurado, têm feito contato conosco para que eles possam participar do nosso programa. E a gente tem levado aqui a informação para você, tem tentado contribuir com o processo eleitoral. E a gente sabe que você tem acompanhado, mas está em dúvida, né? Em dúvida do que vai acontecer realmente, em quem que você vai votar. E a gente vai aqui tentando também analisar isso. A gente vai tentando levar as informações, mesmo que picadas, né? Para que no final a gente possa montar o nosso quebra-cabeça e ajudar você a votar. Hoje nós estamos fazendo diferente. Nós estamos trazendo aqui um cientista político, aproveitando a sua vinda aqui em Sete Lagoas e num contato que a gente fez com o nosso amigo Buzu, né, que está lá trabalhando também em Belo Horizonte. A gente traz para vocês hoje aqui o Rudá. Ele é um cientista político, também escritor, bastante atuante, é paulista, mas reside em Minas Gerais há um bom tempo, e a gente vai discutir várias questões, vai apresentar ele para você e discutir várias questões políticas. O objetivo é o mesmo, é fazer com que você tire, né, a sua conclusão de como votar e votar corretamente. Esquecer aquela questão do voto em branco, do voto nulo, da abstenção, porque o seu voto é a arma que você tem para mudar a situação que tem. Rudá, é um prazer estar recebendo você. A gente fica muito feliz quando a gente conhece uma pessoa, que seja pela internet, pelos livros, pela própria televisão, e a gente tem ele aqui conosco. Então é para a gente um prazer muito grande. Espero que você também tire proveito desse programa. É um prazer estar recebendo você. O prazer é meu, eu agradeço essa oportunidade e assim, estou aqui para a gente estar discutindo um pouco esse momento tão difícil que o país está vivendo, né? Nossa TV é uma TV comunitária e a gente dá abertura mesmo para todas as pessoas, né? Recentemente nós tivemos até um pré-candidato ao governo de Minas, que nós fizemos uma entrevista com ele, e após a entrevista ele falou assim: interessante esse formato seus aqui, e a gente fez contato, vocês nos receberam, não teve nenhum questionamento, não teve nenhuma imposição, e a gente veio aqui e se sentiu à vontade na entrevista. Então, é isso que é a nossa intenção, né? Fazer uma coisa comunitária e profissional. Sim. Né? Sim, é democrático, né? É democrático, né? Eu queria que, inicialmente, na nossa entrevista aqui, que você se apresentasse, né? Quem que é você? Você é natural de onde? Né? Como é que foi o seu desenvolvimento, tanto na parte educacional, como também, né, na sua parte profissional? Bom, o meu nome é Rudá Risse, nome... Quer dizer, o nome é maior, né? Mas eu nem falo, porque senão vai tomar todo o primeiro bloco. Mas eu sou filho de italianos, o Rudá é Tupi-Guarani, porque o meu avô e meu pai foram da campanha do Petróleo é Nosso, e aí nasce o primeiro filho, neto, aí põe nome de índio, né? Mais brasileiro impossível, né? E mesmo porque eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tupã. Então tem tudo a ver com indígena, né? A casa dos meus pais fica entre a Rua Guarani e a Tapajós, então você doido, entendeu todo índio. E tinha mesmo uma aldeia indígena lá, Caigangue,
mas já estava totalmente aculturada, pelo menos eu quando visitei percebi bem, já não era, mas tinha aquela história. Tanto que no dia do índio era normal a gente, criança, se vestir de índio e tal. Bom, essa é a história. E aos 16 anos eu vou estudar em São Paulo, 530 quilômetros, é oeste paulista Tupã, né, quase Paraná. Aí eu fui estudar em São Paulo e logo eu entrei na PUC de São Paulo e com 17 anos e fiz direito, 1 ano de direito. Só que eu adorei, sempre lia muito em casa, né? Meu pai é dentista, uma família muito atuante na política, de várias correntes, tal. Então no aniversário era discussão política até de madrugada, tocando violão. E eu passei para sociologia. Tive um medo danado de falar para os meus pais que eu tinha mudado de curso, porque o direito na PUC era muito famoso naquele momento, era a faculdade mais conceituada, mais do que São Francisco, o Largo São Francisco da USP. E eu mudei para um curso, eu lembro até hoje, meu pai e minha mãe, quando ouviram, era Natal, eu não tive coragem de falar no meio do ano que eu tinha mudado. Eu lembro que eles ficaram assustadíssimos, falaram, bom filho, a tua sorte que tem pais que pode te segurar, você faz sociologia, depois você faz um curso que dá dinheiro. Eu fiquei bem desesperado, falei, não, agora eu vou provar que eu vou viver de sociologia. E foi bom. Só que aquele era um período que era a redemocratização do país. Quem não tem a minha idade não sabe exatamente o que era aquilo, nem o que era o regime militar, nem o que era esse início dos anos 80. O país estava explodindo. Você imagina que, por exemplo, o pessoal da área de artes, eles não podiam quase que fazer nada, música, escrever, que era censurado. De repente você tem como publicar, era uma explosão de publicações. E é engraçado, hoje, por exemplo, literatura comunista, marxista, você não acha com tanta facilidade na livraria, mas qualquer biboca de São Paulo tinha lá uma banquinha com livro da Rússia, era tão diferente do que é hoje, porque aquilo estava com a garganta presa, então você tinha grupos de música super inovadores, né? Arrigo Barnabé, acho que ninguém mais lembra do que é isso, mas super experimental, Premeditando o Breque, que era um samba meio popular, diferente, muito jovem. Você tinha a atuação da igreja muito forte nas periferias, greves, partidos novos, então assim, era uma explosão muito grande. Obviamente que eu entro em sociologia e eu embarco também nesse processo de inovação. E eu tive muita sorte na minha carreira. Então, nesse período eu conheço o Paulo Freire e ele me convida, não vou contar toda a história, mas ele acaba me convidando para trabalhar numa das frentes de alfabetização de adulto da cidade de São Paulo. A gente depois fica amigo, né? E aí a minha carreira funila entre a sociologia, essa militância na educação e também nos movimentos de redemocratização do país. Eu participo de um período de construção de movimentos sociais. Para você ter uma ideia, eu me formo em 84, em 83 a fundação da CUT, eu era da comissão organizadora, eu não era nem operário. Para você ver aquela história de você estar militando em tudo, né? Então eu ia movimento pela Amazônia, né? Contra a destruição da Amazônia, movimento negro unificado, você está vendo que eu sou um negro, né? Clássico, né? Uhum. Tudo que tinha de redemocratização, música, teatro, eu conheci um monte de ator, atriz. Era um momento de reflorescimento do país, né? Tudo pipocava, era tudo novo, né? Nós vamos ter logo depois, eu sou corintiano, né? A democracia corintiana, eu conheci os jogadores, era diferente e tinha muito acesso naquele momento, né? Depois as coisas vão fechando, vão ficando mais... E o acesso mais presencial também, né? Diga-se de passagem. Porque falando assim, parece assim, nossa, como é que você chegou neles? Era tão tranquilo isso, tão fácil. Você tinha atores que ficavam num bar, por exemplo, perto da Praça da República. Você ia lá, sentava na mesa. Né? Se você puxava um papo, tinha educação com ele, logo eles conversavam. Era outro clima. Hoje não. Hoje é tudo mais... Talvez porque as redes sociais também atacam muito, as pessoas estão mais fechadas, mais nos seus nichos, né? Mas naquela época não. E aí, como eu disse, eu tive muita sorte. Eu me formei e rapidamente eu fui chamado por um professor, um ex-professor, para trabalhar na Fundação SEAD, que é a Fundação João Pinheiro de São Paulo. E eu fui da primeira equipe técnica
da pesquisa de emprego e desemprego, da PED, junto com o DIEESE. E de lá, esse mesmo professor, porque pesquisa padronizada, como o do IBGE, era um pouco árida, porque todo dia você recebe o mesmo questionário, dá uma checada, distribui para os pesquisadores, faz uma análise, mas ela é muito mecânica. Né? E eu sou sociólogo mesmo, eu não sou estatístico. E esse professor gostava de mim, logo em seguida falou, você quer mudar daqui? Eu falei, não, tá ótimo, tal, porque era o topo naquele momento de discussão sobre como pensar desemprego na América Latina, que era diferente da Europa e dos Estados Unidos, a gente usava esse modelo norte-americano, não cabia muito aqui. Vou explicar rapidamente. A pesquisa que a gente fazia, até pouco tempo o IBGE trabalhava com esse dado, é o seguinte, era desempregado quem ia atrás de emprego. Só que em países latino-americanos, como a estrutura do mercado de trabalho era mais informal, às vezes você não vai atrás de emprego, não é porque você não quer emprego, é porque você está tão desalentado, você não tem nem dinheiro para pegar ônibus, e aí fica como inativo, mas na verdade é um erro estatístico, porque aquela pessoa, se tivesse oportunidade, ela pegaria um emprego. Então a gente começou a criar uma nova teoria, que na verdade quem criou essa teoria no Brasil foi o Paulo Renato, que depois foi ministro de Educação, mas ele era economista, do Fernando Henrique Cardoso. Ele desenvolve essa teoria de que há um desemprego que é oculto. A gente não usava esse conceito. O IBGE só recentemente vai de alguma maneira acolher essa visão. Eu era dessa equipe que estava inovando nessa visão sociológica. Mas aí eu fui para o SEDEC, que é um dos 2 grandes centros de pesquisa de sociologia do Brasil e de São Paulo. Era o SEBRAP e o SEDEC. O SEDEC é Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. E eu trabalhei com gigantes da sociologia, eram só 30 sociólogos. Foi aí que eu aprendi mesmo sociologia. E trabalhei com Francisco Vefor, que mais tarde foi ministro do Trabalho, ministro da Cultura, desculpe. Eu trabalhei com Zé Álvaro Moisés da USP, com Eder Sader, que era o irmão do Emir Sader, que hoje muitos conhecem, com a equipe da Marina Chauí. E trabalhei muito com a área de sociologia rural, e daí eu fui consultor da Camargo Corrêa, e começa a minha carreira mesmo, até eu me tornar consultor da ONU. E em 93 eu venho para cá. Eu já tinha sido coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária, já tinha sido consultor da Comissão Pastoral da Terra. Bom, eu tive uma carreira tanto da sociologia, que cruzava um pouco com essa área da política. E no SEDEC, como era um centro de estudo muito avançado, eu participava de seminários fechados com 30 pessoas, em que o Lula falou, Valdir Pires falou, morreu recentemente, o Walter Barelli, os grandes Zé Serra, os grandes nomes da política e da sociologia internacional passavam por lá, e a gente fazia pesquisa de ponta financiada pela Fundação Ford e tal. Eu tive muita sorte, portanto, até que em 93 eu vim para cá coordenar uma entidade, e fui professor da PUC e criei uma entidade chamada Instituto Cultiva, que eu presido hoje. Né? Uhum. Você, como escritor, como é que foi o início, né? E em que inspirou você sabe, seguir esse caminho? Como eu disse, eu nasci numa cidade do interior, que foi por muito tempo produtora rural importante. Foi um grande produtor de melancia, produtor de amendoim, café. Então essa questão rural sempre foi, embora meus pais, minha família não fosse nada da área rural, sempre está muito presente, inclusive na paisagem da cidade, né? Você saía um pouco na saída da cidade, estavam lá os boias-frias esperando para os gatos chamarem eles para o caminhão para trabalhar no dia, né? Aquilo era muito forte, né? Além do que, os meus amigos tinham um sítio, aí me convidavam, era o momento de... E eu tenho uma lembrança muito grande, assim, muito forte ainda na minha cabeça também, sobre o interior de São Paulo, era aquelas plantações que tinham de cana-de-açúcar. Isso... Que era o pessoal que ia... Isso vem já anos 90, né? 80, mas principalmente 90, porque você vai ter em 85 o ProAlco, que é o programa do álcool, né? E aí você transforma as grandes produções de engenho de açúcar, né, do Nordeste, mas o Sudeste vai entrar com tudo, em produção de álcool, porque é a crise do petróleo de 74, aí o Brasil investe em álcool. Aí começa 85, 90, se alastrar por São Paulo. E por que por São Paulo? Porque o terreno é mais plano, você consegue mecanizar. E no Nordeste ele não é tão plano, Alagoas, por exemplo.
e era produtor de açúcar, mas na hora de transformar em álcool não tinha produtividade de São Paulo. São Paulo explode, né? Ribeirão Preto, Araraquara, aquela região toda, e a minha região também, um pouco para o norte, começa a ter um monte de usina Nesse de álcool. período eu morava na cidade de Uberlândia, então eu acho que eu transitava muito por ali. A gente entende que aquela região é um pouco desse bloco da Califórnia brasileira, né? Triângulo com Ribeirão, pega um eixo, tem até um trânsito muito grande, né, das duas regiões. E engraçado que está encostado no Goiás, né? Está encostado em Goiás, mas assim, a gente sente que o bloco ali no Goiás é outra coisa, né? Embora do ponto de vista da tecnologia é a mesma coisa, né? Da produção do agronegócio, né? Então, eu vou para a universidade, eu vou para a Unicamp fazer o meu mestrado e eu começo a estudar a questão rural. Então, minha primeira pesquisa na universidade foi entender por que tendo tanto sindicato trabalhador rural, não sei se você sabe, mas a maior estrutura sindical do Brasil é rural, de trabalhador rural, que é a CONTAG, que é a maior confederação do país, depois vem as federações, aqui em Minas é a FETAENG, e depois vem os STRs, né, o Sindicato Trabalhador Rural, e tem o patronal que é o SR, né, Sindicato Rural. É a maior estrutura. Mas acontece que naquele período, estou na universidade, na segunda metade dos anos 80, explodia aquele monte de movimento, tipo MST, seringueiros, os canavieiros, né? E eu me perguntava, mas se tem um sindicato tão forte, por que o movimento fica paralelo? E eu fui estudar isso. E é o primeiro momento que eu percebo que estava tendo uma crise de representação política no Brasil, que não era no partido, que agora a gente está vendo, mas era no mundo sindical. E eu entrevistei mais de 200 pessoas naquele período, estudei uma documentação gigantesca, tanto que meu mestrado demorou 7 anos, hoje é impossível fazer um mestrado em 7 anos. Eu fui quase 2 vezes jubilado, eu tive que ir na reitoria com a minha orientadora para falar, não, mas é uma pesquisa de ponta. E aí, felizmente, é por isso que eu sou contra essa velocidade que tem na academia, produtividade. O cérebro, a mente, não dá para acelerar. Isso é um erro do ponto de vista científico. Então, assim, quando o administrador acha que você tem que fazer tese em 2 anos, não dá para você fazer uma pesquisa séria em 2 anos. Eu fiz em 7 anos e por causa disso eu tirei nota máxima, 10 com distinção e louvor. A minha dissertação foi indicada inclusive para um prêmio, e a Unicamp me deu uma premiação interna, a publicação na editora deles. Então foi meu primeiro livro, chama-se Terra de Ninguém, um estudo sobre a história do sindicalismo rural brasileiro, que na verdade não é bem história, é mais esse conflito que eu falei, né? E, bom, depois eu fui desenvolvendo outros estudos e fui publicando estudos ainda nesse período muito focado no mundo rural. Publiquei uma parte de um livro, né, então foi coautor sobre gestões rurais no Brasil. Era de novo um momento de reconstrução da política brasileira e eu só falava de gestão pública de metrópole. E ninguém estudava como que eram as cidadezinhas rurais que inovavam, né, na gestão. Então eu fui estudar alguns, escrevi um texto sobre São João do Triunfo, que é uma cidadezinha do norte do Paraná, e Capuí, no Nordeste. Nós fizemos alguns estudos, Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, de prefeituras que eram governadas por agricultores pela primeira vez e que tinham um projeto de desenvolvimento rural. Depois eu fui enveredando cada vez mais para a educação, mas eu recentemente publiquei um livro sobre lulismo, que foi muito citado, inclusive pelo André Singer no livro dele, Os Sentidos do Lulismo, que é o mais conhecido, né, no estudo sobre o lulismo, mas eu fui o primeiro a escrever sobre esse termo, né, foi até meio arrojado da minha parte, mas eu investi achando que tinha uma inovação ali. Depois eu escrevi um livro sobre a eleição 2014, escrevi antes um livro sobre junho de 2013, esses são os últimos. E acabo de publicar um livro de coletâneas, é uma coletânea de vários textos que eu escrevi no exterior, aqui no Brasil, sobre educação, chama Os Desafios do Educador. E acabei de escrever agora estou entregando para a editora, um livro sobre os 8 anos de gestão do Aécio Neves aqui em Minas Gerais. As características de gestão dele, o que era o choque de gestão, como que ele se relacionava com as regiões do estado de Minas, porque Minas tem uma incógnita no governo dele,
por que que ele, sendo o príncipe da política naquele período em Minas, você teve comitês no Lécio, né? E depois de Mazia, né? Então tem uma explicação a ser dada aí, o que ocorreu de fato naquele período, mas o que me interessou mais é entender como era o modelo de gestão dele, né? O que ele inovou, o que ele reconstruiu naquele período de 8 anos. Então o livro escreve um pouco sobre isso. Muito bom. Outro dia eu estava vendo um programa sobre livros, sobre alguns temas de escritores, e algumas pessoas se deliciando com o livro na mão. E a coisa que me chamou a atenção foi que eles comentaram assim: não, pode vir a tecnologia que for, mas nós não deixaremos de ter esse prazer por pegar um livro, folhear ele e tal. Isso realmente corre o risco de acabar com as novas gerações, com a nova tecnologia? Ou, quer dizer, o livro pode se transformar em digital e acabar, né, com papel ou não? Eu acho que o risco é real. Claro que pessoas que têm um contato afetivo com o livro, é o meu caso, eu gosto de segurar um livro. Eu gosto de sentir a textura da página e gosto de escrever no livro. Eu senti que eu estou quase dentro do livro. A minha memória é muito visual. Então, assim, quando eu leio um livro, eu preciso escrever e me relacionar com ele. Não dá para eu só passar como se fosse uma Bíblia sagrada. Assim, eu preciso interagir. Quando eu interajo, pra você ter uma ideia, dependendo do assunto, se é muito forte para mim, principalmente se for profissional, na minha área, eu consigo lembrar notas de rodapé. Pra você ter uma ideia. Mas é porque eu tenho contato físico com o livro, não é uma passagem. Tá, mas tudo bem. Então vamos mudar esse contexto. Mas eu acho que as próximas gerações... As crianças hoje de 5 meses já brincam com o celular. A nova geração não tem isso. Primeiro, porque a nova geração é uma geração, só para você ter uma ideia, as últimas pesquisas revelam que criança e adolescente, principalmente adolescente, tem um tempo de atenção cognitiva de 20 minutos. Você imagina você ler um livro em 20 minutos? Quantas páginas você lê em 20 minutos? Depois você cai, você perde o interesse. Então, evidentemente que a imagem e o som tem gera uma atenção para as crianças e adolescentes muito maior do que um texto estático, que quem gira sou eu e não a tela. Não tem movimento nenhum, né? Então eu não consigo interagir, eu que sou criança e adolescente, com aquele instrumento ali que a gente está chamando de livro. Mais do que isso, existe hoje uma lógica, são muitos estudos que nós temos no mundo inteiro, que reafirmam que nós vivemos uma sociedade de espetáculo. O que significa isso? Significa que toda a nossa atenção visual, auditiva, sensorial, ela se dá em cima daquilo que é mais espetacular. Por quê? Olha só esse cenário, a quantidade de informação que eu tenho aqui no cenário, não é? Eu vou ser sincero, eu sentei aqui, duas coisas do cenário me chamaram a atenção na hora. Me chamaram a atenção, não é que eu fiquei impressionado, ele me chamou o visual. Esse gráfico, porque eu trabalho com gráfico, nós estamos no meio da Copa, fui jogador de futebol. A minha atenção está ligada com algo da minha memória, da minha emoção, que faz É isso que está acontecendo com a meninada. O que o livro chama a atenção dele? Nada. Talvez a capa. O Facebook mesmo, ali na timeline, né, tem aquele videozinho que eles colocam, diz que foi reduzido para 5 segundos. Exatamente. Né, que você vai passando, né? Se for maior de 5 segundos aquilo que passa ali, foi embora. Hoje, você vê que tem gente... Você sabe que o Facebook está diminuindo a audiência, inclusive no Brasil. O Brasil é campeão mundial de acesso ativo, quer dizer, todo dia no Facebook. Nós temos 58 milhões de brasileiros que todo dia entram e postam ou sacam alguma informação do Facebook. Mas ele está em decadência. Lentamente, mas está em decadência. No mundo inteiro já não é mais. Mais WhatsApp, agora é o Instagram, YouTube e Instagram. Vez, né? São os três que inclusive, eu até estou estudando, né, que é o lançamento do IGTV, que é do Instagram, que lançou já os aplicativos a partir da semana passada, que é um novo formato de assistir vídeo na internet, né? Eles vão concorrer aí com o YouTube principalmente, né? Só que a grande sacada é que você vai gravar um vídeo até de 1 hora, porém com a tela cheia, com o celular em pé, que ficou aquela questão de você ter que virar o celular, né? Agora eles criaram, adaptaram,
né? E aí aposta toda nisso, né? Quer dizer, o problema é que muita gente não sabe, né? Que o Instagram é do mesmo dono do Facebook, é do mesmo dono do WhatsApp, né? Então, assim, muda o público, muda o foco, né? Mas tudo dentro da mesma empresa. Mas o que a gente está falando é o seguinte, é imagem, atenção e velocidade. Isso. Então você vê que hoje no Facebook, talvez das redes sociais, a que você mais pode fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Mas está sendo tão pressionado pelos outros veículos, que você vê que quando uma pessoa vai escrever um texto um pouquinho maior, ele já escreve, lá vai textão. Ele tem que avisar, porque senão todo mundo fala, ih, olha lá o cara, ele já avisa e você pula. É verdade. Então a imagem, o som e a velocidade são fundamentais hoje. O que eu estou querendo dizer é que os nossos adolescentes são completamente ansiosos. Eles não conseguem, e aí vem as mobilizações políticas. Isso conforma um jeito de você atuar na política. A atuação política da juventude do século XXI, ela é provisória, ela não tem mais fidelidade. Então, essa ideia de que se tinha no mercado, vamos fidelizar na política, isso aí é um sonho, porque na verdade você tem que estar o tempo inteiro atento e atraindo a atenção dele, porque senão ele vota em você hoje, amanhã ele esqueceu de você. Essa velocidade é a velocidade do mundo. A mesma coisa restaurante. Essa palavra fidelização do marketing, tem que começar a pensar que isso é século XX. Não existe fidelidade. Você vê os caminhoneiros, você vê... Qual é a fidelidade desses movimentos de 2013? Não tem fidelidade. É provisório, é muito rápido. É um novo mundo. É momentâneo, né? É tudo momentâneo agora. Tudo muito, muito rápido. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos tomar uma aguinha aqui rapidinho e já voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta, o nosso convidado hoje é Rudé Ritz. Ele, além, né, de ser paulista, é um pouco mineiro. O cara que mora em Minas Gerais há muito tempo, toma da água aqui e não vai embora, se torna mineiro, né? E nós vamos falar um pouco também de Minas Gerais nesse bloco, da situação econômica e política do estado de Minas Gerais, mas vamos começar falando, eu vou falar em níveis diferentes nesse bloco. Vamos falar primeiro no nível internacional. O que está acontecendo com o mundo, né? Esse mundo globalizado, né? Eleições aí, tipo aconteceu nos Estados Unidos, que um empresário assumiu, né, o comando do país. Na Argentina tem um empresário, na França tem um empresário. Estou citando isso mais ou menos, Rudé, para você nos falar sobre, né, a sua ciência política. Eu fico pensando assim, hoje o brasileiro está tão desanimado, está tão abatido, que ele, principalmente em questão de segurança e questão econômica, ele fica louco para sair, né, do país, ele fica querendo mudar de país, né? Tem países aí que estão emergentes, tipo Portugal, tem muito brasileiro indo para Portugal. O que falar sobre isso, né? O que está acontecendo com esse mundo globalizado, essa política diferente? Até no próprio Brasil, a gente vê, no caso de São Paulo, de Belo Horizonte, né, os prefeitos, né, que vieram, que não eram políticos, né? O que está acontecendo? Porque não é só uma coisa brasileira. Não, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um período no mundo, que eu vou falar um palavrão e já explico em diante, que é sistêmico. O que quer dizer isso? Há uma cultura no mundo inteiro, desde o início do século XXI, no mundo inteiro, de ser contra o sistema vigente. Não é um sistema. Não é esquerda, mas não é contra o sistema. Então, aí que vem um problema de análise rápida que às vezes eu vejo no Brasil. Então fala assim, agora ganhou, era a esquerda, agora é um partido de direita que ganhou. Acontece que você vai num país que quem governava era no partido de direita e quem ganhou é a esquerda. O caso de Portugal. Portugal, o Partido Socialista governava Portugal quando o Sócrates, que era o primeiro-ministro, foi preso. Aí entra um partido de centro-direita. Agora, quem volta é o Partido Socialista aliado a um partido de esquerda, tipo o PSOL de lá, que se chama Bloco de Esquerda. E está sendo um show. Só que a Áustria foi para a direita. Então, assim, se você olha o mundo, você fala, mas afinal, está indo para a direita ou para a esquerda? O que acontece é que existe uma grande decepção mundial dos cidadãos em relação
a forma de representação. Então todo mundo que está no poder entra em crise. Nesse livro que eu estou escrevendo sobre o governo Aécio, o último capítulo dele, eu falo, não estou falando mais só sobre Aécio, estou tentando mostrar por que ele teve uma ascensão tão grande e cai, e não é por uma questão moral ou de corrupção, porque ele já estava em crise na campanha de 2014, por incrível que pareça, aqui em Minas, tanto que ele ganha em Belo Horizonte, mas perde no interior, né? Porque nós estamos vivendo um desgaste muito grande de todas as representações públicas. Não é só na política, você vê no futebol. O caso do Neymar, como é que ele é super criticado. Pelé, Romário, ou seja, os nossos grandes ídolos estão sendo, não só aqui no Brasil, sendo rapidamente desmontados na sua legitimidade. Eu estou desenvolvendo uma teoria, inclusive o último capítulo é sobre isso, de política de ciclo curto. Eu acredito que essa movimentação de fragmentação da sociedade, de múltiplos interesses, e uma estrutura política que não representa mais o mundo das redes sociais, ele representa o século XX, aquela coisa da estrutura política, que você tem um político lá em cima, nunca vem na tua casa, você não consegue mudar a política, o próprio impeachment. O impeachment é uma tutela do cidadão, você faz um deputado votar se cai ou não cai o governante, sendo que quem elegeu fui eu é que tenho que tirar quem eu elegi, e não um deputado. E a gente vê que o deputado usa dessa prerrogativa para fazer chantagem e ganhar mais dinheiro. E eu que sou eleitor dou mais dinheiro aumenta a corrupção de um deputado, sendo que eu podia tirar sem ter dinheiro no jogo. Então, esse tipo de desgaste vem gerando um ciclo de autoridade pública no Brasil que no máximo tem 3 anos de duração. Então, se elege um prefeito, elege um vereador, um deputado, um ministro, um presidente da República, ele, antes do final do mandato dele, já entra em queda. Essa é a explicação. Talvez o único que ainda sobe seja o Lula, que é um fenômeno muito específico do Brasil. O Trump já está tendo uma situação muito difícil, de governabilidade, inclusive. Você vê o Macri na Argentina, em crise, o Temer aqui. A Argentina estava em greve semana passada. Então você veja que não é exatamente ideológico o problema. Claro, mas é um nesse problema contexto todo, porque eu não pesquisei, você pesquisa bastante, existe algum país que está em paz? Tanto politicamente, financeiramente? Não. Tem Portugal, que eu falei, mas isso aí não é nenhuma garantia que daqui a pouco ele entre em crise. Mas o que você tem de países que não estão em paz, mas que tem pelo menos uma dinâmica que é equilibrada, embora continue dinâmico, talvez seja a Espanha. E por quê? Porque a Espanha, aquelas mobilizações gigantescas, como teve no Brasil em 2013, que lá foi em 2011, elas, diferente do resto do mundo, canalizaram para a área política, para o campo institucional. Então, grande parte de quem saiu nas ruas se vê hoje no Podemos ou Ciudadanos. O Podemos é mais à esquerda, o Ciudadanos é o mais a centro, não vou dizer que é direita, mas mais ao centro. Mas os dois nasceram das ruas. No Brasil, nenhum nasceu das ruas. Ou seja, todas as mobilizações que nós tivemos no Brasil, elas não deram passo para dentro do campo institucional. Então você tem partido no Brasil que se chama Podemos, mas você sabe que não tem nada a ver com o que aconteceu. Tem. Ou então o partido da mulher que só tem homem. Então assim, é muito artificial, né? A Espanha parece que avançou. A Argentina, mobilização que teve lá, foi a primeira do século, foi 2001, 2002. Derrubou o De La Rúa, que era o presidente na época. Era muita gente na rua, muito desemprego. Ele saiu de helicóptero dos fundos da Casa Rosada, que é o Palácio do Governo, fugindo mesmo. Poucos anos depois, o Nestor Kirchner, do partido dele, volta para o poder. Islândia, que teve a Revolução das Panelas, né, que chamava assim porque saía de panela na rua, 2008, 2009. Não derruba o governo, mas quase derruba, faz uma constituição só com participação pela internet. Criou um grupo que se elegeu de 25 pessoas representando a internet, eles que entregaram para o presidente da República a proposta de Constituição, que está vigendo hoje, e 3 anos depois o partido que estava sendo atacado volta com mais poder. A Primavera Árabe. Então, essa instabilidade que a gente tem
com a volta dos grandes governantes, daqueles governantes criticados pelas mobilizações de rua, demonstram que essas mobilizações têm um mal-estar com a política tradicional, mas elas não conseguem renovar. Os países que avançaram nessa renovação têm uma estabilidade maior, e o que eu me lembro agora de cara é realmente a Espanha, é aquela que ainda tem uma disputa que é para valer, as pessoas votam no partido, né? Porque a rua veio para a política. Né? Agora, no Brasil, a Lava Jato é considerada por você uma boa ação, uma coisa correta, ou ela é tendenciosa? Como é que você vê a Lava Jato? Eu acho que tinha uma boa intenção. Ou seja, nós temos que ter estruturas independentes no Brasil de fiscalização do que se faz com dinheiro público. Né? Eu acredito que a melhor forma de controlar o dinheiro público é através do cidadão, porque o dinheiro é nosso. Quando você cria uma estrutura política ou pública que tem um poder exacerbado, Montesquieu já falou sobre a divisão dos poderes por causa disso, né? A questão do peso e contrapeso. Quando você cria uma estrutura com muito poder, você sabe que ela é feita de homens, os homens são vaidosos, eles começam a querer mandar em tudo. Eu acho que é aí o problema. Quem controla a Lava Jato? Qual é a estrutura de contrapeso da Lava Jato? Não tem, nós perdemos o controle. Então, assim, não dá para vir com vitimização de Ministério Público, promotor, falando, não, mas vocês querem caçar a gente. Não é caçar. A questão é, nós queremos ter poder, que o teu poder é meu. Quer dizer, quem comanda funcionário público, que é Ministério Público, é o cidadão. E pior, eles não são eleitos, então eles não têm representação política, né? Eles são técnicos. Só que eles começam a comandar na vida política brasileira. Eles prendem quem eles querem, fazem chantagem com a pessoa, que é ilegal, está no artigo 5º da Constituição Federal. E nós começamos a criar, não só no Ministério Público, mas no Judiciário, um poder que desequilibrou a República Brasileira. Então, eu acho E com regras diferenciadas, né? Porque ela vale para um, não vale para outro. Né? Agora você veja, imagina que então a gente invertesse. Talvez com isso fique um pouco mais claro. Imagina que fossem todos de esquerda, comunistas. A gente estaria tranquilo com uma situação dessa? Indo para cima só de partido de direita? E ainda por cima do Fernando Henrique, que foi presidente? Indo por cima dele, tentando prendê-lo, a hora que vai a segunda turma do STF, que ia soltar o Lula, assim, ninguém tem dúvida disso, um juiz, um ministro do STF retira a ação para jogar para o plenário para ver se tem chance para o Lula continuar preso. Eu não estou defendendo o Lula, se ele cometeu erro, só que é ilegal. E ao ser tem ilegal, uma manobra, né? Você vê que tem uma manobra. Coloca em risco você, eu, quem está nos assistindo. Então, isso e aí dessa forma a gente vê que se torna uma bagunça, né? E aí o político que realmente não é honesto, ele continua desonesto. Exatamente. Principalmente porque ele sabe que ele banalizou. E principalmente aquele que sabe que não é daquele partido, né? Que está sendo perseguido. Então, olha, quem trabalha de alguma maneira em contato com o serviço público sabe que não acabou a corrupção. Que, aliás, aumentou. Né? Pelo contrário, eu acho que aumentou. Aumentou. A gente vê hoje, é descarado. Né? A conversa é descarada. Né? Então, o que isso significa? Que era uma boa intenção, mas houve um desequilíbrio político no Brasil, na República Brasileira. Nós não temos mais controle sobre essas instâncias de fiscalização e de julgamento, de tal maneira que esse desequilíbrio gerou um poder que o próprio poder de fiscalização virou um poder em si. E aí isso cria um problema para a democracia brasileira, porque ainda mais não sendo eleito, o cidadão não tem como controlar. Se eu estou achando ruim, eu simplesmente não voto nele. Mas como que eu vou fazer com o juiz? Eu não tenho como votar. Então já se começa a discutir de que o tempo de trabalho de um ministro do STF tem que ser reduzido. Ele não pode ter mais do que 10 anos ou algo assim. Para ter um pouco de mobilidade, para a gente reconstruir a democracia brasileira. O que está em risco é a democracia. Não é que nós estamos vivendo uma ditadura. Não estamos. Você acha que o eleitor, de certa forma, com essa rede social, com fake news, com essa enxurrada de informações que vem tanto da Lava Jato como da mídia, você acha que ele está perdido nessas eleições? Eu vejo isso. Há uma diferença entre você ter informação e ter conhecimento. Né? Aliás, isso aí é a teoria da lógica. Né? Tem uma escalazinha, me perdoe assim, se ficar muito técnico, eu vou fazer o possível para não Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu estava ontem no clube, estava dentro da sauna,
E nós conversamos sobre segurança. Chegou um cidadão e falou assim, não, eu estou convicto que eu vou votar no Bolsonaro, e o Bolsonaro vai mudar esse país. Ele vai botar todo mundo na cadeia, vai fazer isso. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, ele vai botar o direito de voltar às armas, todo mundo vai poder ter arma, todo mundo vai ter isso, aquilo e tal. Aí eu falei, mas a arma vai resolver o problema? É que o problema... Então, assim, eu fiquei analisando, foi como que conseguiram fazer a cabeça daquele cidadão. Não, então, veja só, primeiro é o imediatismo. Eu estou tão saturado com tudo que a gente faz, saímos na rua e quem vai para o governo é o PMDB. Saímos de novo na rua contra o outro e vai o PMDB. O que esse país não dá para levar a sério? Uhum. Aí você vê o outro lado falando, os juízes, como eu falei agora, estão exagerando. Então não sobra nada. Você vê que a última pesquisa que nós tivemos, nacional, mostrou que o judiciário despencou na confiança do brasileiro. Então, há uma pesquisa chamada do Latino Barômetro. Só outro comparativo aqui, semana passada, né, o José Dirceu foi solto, né? Foi agora. Né? Então, assim, você pensa bem no cara que pensa assim, pô, o cara roubou, fez isso, fez aquilo e tal, e foi preso. Aí daqui a pouco você fica sabendo que ele foi solto. Aí você fica sabendo que um ladrão comum aí, que roubou alguma coisa, foi preso e está lá numa penitenciária. Aí o cidadão vai pensar o que disso? Então, o que eu estou falando isso gera uma frustração e um total desamparo, né, do cidadão, porque ele não se vê representado em nada estável. Então o que eu quero? Uma bagunça mesmo. Então, aí que entra o voto de protesto, né? Que é o voto de protesto, que é o voto... Você tem vários... A gente está tentando analisar esse eleitor do Bolsonaro, né? Só lembrando que 60% dos eleitores do Bolsonaro têm até 35 anos de idade, são jovens. Não é que a maioria dos jovens vota nele, mas a maioria dos eleitores do Bolsonaro são jovens, né? Há um início de pesquisa que vem revelando que parte deles são pessoas que se sentem muito humilhadas, por exemplo, na universidade, pelas organizações estudantis que estiveram sempre na mão da esquerda. Então, assim, eles vão para uma assembleia e não conseguem falar aquelas palavras típicas, eu estou pedindo, palavra de ordem, ele não sabe como lidar com aquele código de comunicação, e se ele não é de uma corrente de um partido, ele fica mais perdido ainda. Se ele é uma pessoa, digamos, hétero, que é religioso, não gosta de farra, ele não sai para beber, ele é humilhado na faculdade. Então, há alguns autores que vêm identificando que parte ou de nerd, ou de pessoas mais tímidas, mais conservadoras, a juventude não tem por onde se canalizar e eles vêm entrando para o MBL por algumas correntes que são violentíssimas contra a esquerda e contra as organizações tradicionais. E são pessoas conectadas. E são, claro, que hoje todos os jovens são conectados. Então, você tem desde essas pessoas até jovens que só viveram sob a gestão Lula e Dilma, e portanto, tudo que é velho e tudo que sempre foi tradição, para eles, um cara que tem hoje 25 anos, você imagina, o governo do Lula em 2003, ele tinha pouca idade, nem era adolescente. Então, ele só viveu sob o mando do PT. Evidentemente que ele identifica, agora com o Temer muda um pouco. Mas até então ele identifica tudo que é poder, que é velho, que é corrupção, que é tradicional, que é jogo de poder, é PT, que foi que governou o país por mais de uma década. Então tem uma série de indicadores que mostram que esse eleitor do Bolsonaro, ou ele vota como protesto, ou ele vota como deboche, ou ele vota como uma angústia, ou ele é de direita mesmo. Porque o Brasil sempre teve direita, mas ela não se expressava por causa da vergonha do regime militar. Agora não, ela pode se expressar, e eu acho que a democracia brasileira precisa entender que isso faz parte dos brasileiros, a disputa é uma disputa de ideia. Né? Agora, extrema não. Extrema direita tem que ser preso. Né? A gente chama de extrema direita ou esquerda quando usa armas ou a violência. Pregou ditadura militar no Brasil tem que ser preso, porque isso é ilegal. Rudá, você vai votar em quem para presidente do Brasil? Não sei ainda. Não tenho ideia ainda. Eu vou ter certeza mesmo em agosto, porque aí a gente tem as convenções.
Porque eu estou ainda inseguro do que nós vamos ter de fato como candidatura. Veja só, Bolsonaro é certo que ele vai ser candidato, eu não voto nele. Eu já deixei claro aqui, eu sou contra o militarismo e acho que ele não é preparado. Mas ele está entre 16% e 18% e tem pouquíssimo tempo de televisão. Ele vai ser atacado pelo Alckmin, porque parte dos votos do Bolsonaro vieram dos votos que eram do PSDB, quando o PSDB polarizava com o PT. Então o eleitor que era mais conservador à direita, falava que quero derrotar o PT, votava no PSDB. Quando agora tem um candidato declaradamente de direitas, ele migra para ele. Para o PSDB ter alguma chance, ele tem que roubar esses votos do Bolsonaro. Só que o Alckmin não está tendo problemas até no seu partido, então nós não sabemos nem se é ele ou Dória que vão ser candidatos. Eu aposto no Dória. Então, mas é uma disputa, então assim, não dá mais ainda clareza do que vai acontecer. E eles precisam derrotar o Bolsonaro. Se a máquina do PSDB for para cima do Bolsonaro, o Bolsonaro vai desidratar. Pouco que seja, mas ele vai. Porque a franja do eleitorado do Bolsonaro vai se convencer por algo que o PSDB vai falar. Depois você tem o MDB, que é hoje o Meirelles. Mas o Meirelles, se a candidatura Alckmin ou do PSDB crescer, vai ser engolida. Não tem chance, não. Então a gente não sabe se também ele vai até o final. Aí nós temos o Ciro Gomes. Ciro Gomes disputa com o PT. Uma coisa é se o Lula for candidato, que a gente só vai saber em agosto, de fato. Só que mesmo que o Lula for candidato, e se no final quem vai julgar mesmo a candidatura dele é o STF. Começa com o Tribunal Superior Eleitoral, mas ele pode entrar com recurso, e é o STF que define se vai continuar ou não. O limite para mudar a chapa é 17 de setembro. A questão é, a hora que o Lula registrar a chapa dele, se é que ele vai registrar, o vice é que vai ser o nome que deve substituir o 17 de setembro. Aí eu vou saber quem é do PT. Só que o Ciro Gomes está amarrando a candidatura do Lula, porque ele fechou apoios com vários partidos mais do centro-direita e com as Forças Armadas, que pouca gente sabe que ele acertou um acordo com as Forças Armadas. Ele depois disso avançou sobre o PSB e o PCdoB. Ora, se ele conseguir fechar esses partidos, o PCdoB e PSB, matou a candidatura do PT sem ser o Lula. E o Lula foi obrigado com o PT a voltar a fazer acordo com o PSB, o PCdoB. Olha, um cenário desse é um cenário maluco. Eu não tenho nem certeza quem é candidato. Como é que eu vou cravar em alguém? Eu conheço quase todos eles. E tem a Marina ainda, que está emparedada, né, nesse momento por essa disputa toda que eu falei. Como é que ela aparece... Que não negocia tão bem as não está negociando com forças, mas assim, como é que ela aparece no meio de um noticiário que é só de disputa entre esses nomes que eu falei? E correndo por fora, que é uma aposta para o futuro, que é o Guilherme Boulos. Muito bem preparado, eu o conheço pessoalmente há algum tempo. É filho de médicos, ele é psicanalista, não é qualquer coisa, mas é muito jovem e assim, até agora ele pontuou com 1% no máximo, né? É uma aposta para o futuro. E tem a questão do tempo, né? De 45 TV, dias. né? Ele não tem tempo nenhum. O tempo de TV. Mas o Bolsonaro também não tem. Né? A Marina então, parece que tem pouco, né? Pouquíssimo. Então, tem 1 minuto. Parece. Então tem muito ainda que a gente tem que ter calma, coisa que o brasileiro não tem, né? Mas nós vamos ter que ter calma até agosto para aí a gente ter certeza. Olha, eu fiz uma entrevista recente aqui com o Patrus Ananias e eu fiz uma leitura pelo papo que a gente teve aqui nos bastidores, né? Que o PT vai segurar o nome do Lula até o final e vai lançar um nome. Então eu acho que o cenário pode mudar, sim. Pode. Eu tinha de informação no ano passado... Só não sei quem que seria essa pessoa. O Lula gostaria, a informação que eu tinha, ele gostaria no ano passado que fosse o Jacques Wagner. Porque o Jacques Wagner é tão hábil quanto ele, é uma pessoa muito maleável. Eu fui consultor de uma empresa pública no governo dele, que é a EBDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. E eu vi como que ele trazia gente do PP, direita, esquerda, para ele, muito parecido com o Lula, e é do Nordeste, onde o lulismo é forte. Então, parece que é a opção maior, mas você vê que o PT de São Paulo joga muito peso no Haddad. Depois, agora falando da Gleisi Hoffmann. Ou seja, é um monte de balão de ensaio. Já falava do Celso Amorim, do Rio de Janeiro, que foi ministro das Relações Exteriores. Você vê que o partido, eu acho que o PT está perdendo tempo.
O filho, né, do Alencar, que foi vice do Lula, ele tem alguma chance de participar disso aí? Sempre. Ele é igual ao Ameriquinha, o América. Todo mundo fala bem dele. Mas os times mesmo fortes de Minas, né, são Atlético e Cruzeiro, né? Mas todo mundo fala bem, né? Então, assim, eu acho que uma regra 3. Vamos tentar aqui, não deu, fala do Josué. Né? Essa disputa de Aécio e Dilma em Minas Gerais, como é que você vê ela? Bom, qual que é a tática aí? A tática é como o governo Fernando Pimentel está numa situação muito delicada em função dos atrasos de pagamento e do repasse de dinheiro para a prefeitura. A intenção era lançar Dilma Rousseff, quem decidiu isso foi o Lula, isso eu posso garantir, e convenceu o Pimentel, porque a Dilma mesmo queria ser candidata no Ceará ou no Piauí. E o Lula convenceu que tinha que ser aqui por causa desse problema, porque precisa de Minas. E a ideia é que a Dilma, sendo candidata a senadora, polarizaria com a Anastasia. Porque o Anastasia foi relator do processo dela de impeachment no Senado. Então a ideia seria escantear o Fernando Pimentel dessa briga direta com a Anastasia e fazer a Dilma, mesmo sendo candidata a senadora, nacionalizar a campanha em cima da Anastasia, falando: você me tirou do poder e olha o que você pôs. E aí criar um problema para a Anastasia, porque ou ele foge da Dilma, ou ele entra no embate, e aí o Fernando Pimentel faz campanha paralela, tentando pegar e reconstruir os cacos. Essa era a tática quando lançaram a Dilma. Mas não está dando certo. O problema até agora Eles estão falando até nela vir como a candidata. É essa que é a questão. Acontece que houve um erro de timing do governo Fernando Pimentel, sabendo da crise econômica, assim, ele teria que ter, eu vou falar agora como estrategista, que eu já coordenei campanha, ele teria que ter criado essa crise no ano passado. Por quê? Porque isso em política chama-se vacina. Alguns falam teoria do bode. Você cria o problema antes, depois quando ele vem de novo, ele já está meio que digerido, entende? Uhum. Só que ele criou uma novidade negativa justamente no ano eleitoral. A não ser que ele tenha alguma carta na manga para o segundo semestre, ele vai chegar totalmente desmontado para a eleição do segundo semestre. E por quê? Porque uma das forças mais importantes da campanha dele, que o elegeu, que são os professores estaduais, ele vai ter em todos os municípios mineiros, esses professores falando mal dele como mal dorme, dizendo: cadê o nosso salário? Então, a situação dele é muito delicada. O que restaria ao PT? Atacar que o PSDB é o partido que os dois governadores do PSDB ou estão presos ou estão arriscados a ser presos, que é o Aécio Neves e Eduardo Azeredo. E você acha que o Aécio, mesmo vindo meio como um trator, né, colocando a sua candidatura aí pelo PSDB no governo de Minas, você acredita que ele possa sofrer em cima de ataques, fazendo uma junção com o Aécio? Porque o Aécio está muito desgastado. É claro que sim. Sem o Aécio, a situação da Anastasia fica mais simples, né? Não podemos negar isso, né? Fica mais simples. Mas com o Aécio na TV, você liga com mais facilidade, do mesmo partido, você vai votar num, você vota no outro. É ele que vai mandar. O Anastasia é um bom sujeito, mas quem vai mandar, olha só, tá aqui, olha o que ele faz, o que ele fez. Então, fica mais fácil vincular. A questão, de novo, é a balança. Será que... Porque veja só, uma coisa é eu falar: olha no teu contra-cheque e veja o que está acontecendo. É na hora, é imediata. E você falar: olha o que foi o governador naquela época. Você tem que puxar da memória e fazer relações para comparar com o atual, sendo que o atual já está te matando. Ou seja, o que pega mais? Eu pegar e dizer, isso é uma incógnita, eu dizer: olha como está o seu salário, e falar: oh, lembra o que ele fez com o teu salário? O que pega mais? A hora de comparar. É o now, né? Então, é óbvio que está muito claro qual é a trincheira dos dois, né? Mas pode acontecer, já que o eleitor quer renovação, um terceiro candidato levar essa aí? Deixa esses dois brigando? Essa é a intenção do Márcio Lacerda com o PSB, né? A questão é que nós sabemos que no bastidor, tanto o PSDB como o PT estão fazendo negociações pesadas com o Márcio Lacerda, né? Mas que há uma possibilidade, pelo menos teórica, de um terços, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? A questão também, trabalhando do mesmo jeito que você está falando, mas numa outra possibilidade, é quem que eu atraio como aliança.
Se eu atraio o MDB para minha campanha, eu tenho muitos prefeitos comigo. Se eu atraio o PDT ou o PSB, ou seja, quem eu conseguir compor numa aliança, como a disputa vai ser muito acirrada entre essa polarização histórica PT-PSDB aqui em Minas, eu talvez crie uma situação de impasse público, né? Os dois são ruins, e aí vai contar os apoios que eu tenho nas prefeituras e vereadores. Então, a primeira é saber qual que vai ser a estratégia de marketing que vai ser muito focada na destruição do outro do que naquilo que eu fiz de bom. Porque os dois têm pontos negativos, né? Vai ser muito mais o Anastasia falando, olha que governo, vocês testaram e olha o que deu. E o outro falando, olha o que foi, tudo na cadeia, vocês querem de novo isso? Além do que, com salário ele fez isso também. E vai falar da herança, numa situação de tumulto, vai ser uma campanha deprimente. Aí vai ser. Aí o apoio local, aquilo, mas o cara é deputado tal, talvez valha. Só vamos lembrar que nós temos duas pesquisas do Poder 360, que é feita por telefone, então metodologicamente a gente tem que colocar alguma ressalva. Vem dando que o Anastasia está em torno de 26%, 27% da preferência do eleitorado mineiro e o governador Fernando Pimentel está entre 19% e 20%, portanto está abaixo. Só que brancos e nulos são 27% igual o Anastasia. Então é um cenário ainda confuso, mas nesse momento, evidentemente, as notícias negativas são muito maiores para Fernando Pimentel do que para Anastasia. A Anastasia ainda não foi atacado de fato. Para fechar aqui o nosso programa, nosso tempo está excedendo, nós temos em Sete Lagoas, vou pedir até a ajuda do Buzuki, temos aqui 110 mil votos, 160 mil votos. Eu acredito que com os votos brancos e nulos nós vamos cair para 110 mais ou menos. Vou ser mais pessimista, 110 por aí. Temos aqui uma eleição para deputado estadual com aproximadamente 12 pré-candidatos já. O que você me diz disso? A cidade está certa nesse sentido? Esses políticos estão certos? Se nós formos ser racionais, é evidente que está equivocado. Quer dizer, você tem que ter um candidato que saia com 40, 50 mil votos daqui, para ele conseguir na região mais alguns e se eleger com tranquilidade. O que é um deputado forte? Um deputado forte em Minas Gerais é aquele que tem acima de 100 mil votos. Vamos lembrar que o Aécio Neves, para pegar um símbolo, né, de um jovem que cresceu, ele começa com 240 mil votos logo depois da morte do avô. Na eleição seguinte ele cai para 47. E aí ele é candidato a prefeito de Belo Horizonte e volta para 110, se não me engano, mil votos. Depois que ele entra na Câmara Federal e aí começa a fazer carreira que vai dar na presidência, que ele sobe de novo para 180 mil votos. Aqui em Minas, candidato que tem mais de 100 mil votos, ele é um príncipe do seu partido. Então, se a região quer ter peso, e você sabe que o governo federal pensa assim, fala, quantos votos tem o cara? Ele está na marca dos 100 mil, ele é respeitado. Vocês querem ter respeito? Tem que ter 100 mil votos. Então, 12, a não ser que 10 sejam muito ruins, e só lançado para tentar puxar voto para o majoritário, que isso era legítimo, está um erro fazer isso. Quer dizer, não é possível que o sistema partidário aqui em Sete Lagoas não consiga fazer um mínimo de acordo. Se não é ideológico, é programático. Se não é programático, pelo menos por interesse, assim, concreto. Nós vamos trazer a universidade de tal para cá, vamos asfaltar não sei o quê. Vamos terminar o hospital. Com uma bandeira básica, e aí você une força. Eu sei que tem interesse pessoal muito forte, mas... Mas você acha que falta o que nesses políticos? Juízo? Falta juízo, falta humildade, falta respeito ao processo democrático. Falta respeito à cidade, política, né? Virou no mundo negócio. Virou negócio. E negócio você faz com quem paga, não é com quem vota. O sistema está apodrecido, e não é só aqui no Brasil. Então nós temos que coibir essas candidaturas, né? Em alguns lugares da Europa, a candidatura é discutida em assembleia aberta. Não é assim entre os caciques e acertando quem é que traz já o financiamento de fora, né? Então, assim, nós temos um erro do sistema, que a representação é de quem me paga e financia, não é de quem me vota. Vou dar eu sei que estourou o tempo, mas vou dar só um exemplo do que eu estou dizendo. A pesquisa nacional mais importante para saber como o eleitor vota chama-se ESEB, ocorre em momentos de eleição.
O ESEB vem demonstrando nas últimas eleições que o brasileiro só vota em deputado federal, escolhe quem votar 10 dias antes. E por quê? Porque ele acha que deputado federal nunca aparece na minha terra, não tem nem interesse. Como é que ele toma a decisão em quem votar? Ou consulta a família, ou amigo, ou quem tem mais propaganda na rua, portanto ele é forte. É por isso que esse pessoal mais experiente joga aquele monte de santinho no colégio eleitoral no dia da eleição. Ele sabe que ali muitos vão votar, vendo aquele monte de papel, fala, esse cara é forte. Pega o papel, nunca ouviu falar, e é claro, quem tem mais papel tem mais dinheiro. Então, o eleitor vota no deputado federal, normalmente, naquele que tem mais dinheiro, e não aquele que me representa. Isso significa que nós dificilmente vamos mudar o Congresso Nacional. Pode mudar nome, mas a composição vai continuar sendo aqueles que têm mais dinheiro e menos representa a base. E eles vão chantagear o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito. Prefeitura é um pouco diferente, mas governador e presidente eu tenho certeza. Esse é o nosso dilema. Infelizmente. Infelizmente. Olha, eu quero te agradecer, né? Foi um prazer muito grande receber você aqui. Sinta-se convidado a voltar outras vezes. Se quiser até, através do nosso assessor ali, ó, criar alguma coisa para você participar, aqui é uma TV comunitária, fique à vontade. Eu fico muito feliz, espero ter... Porque é um canal para a gente poder comunicar essas quando coisas, precisar, contribuir com as pessoas, né? Claro, um programa importante como esse, estou aqui à disposição de vocês. Quero fechar o programa dizendo para você que eu sou um sonhador, né? Eu sonho que um dia eu encontre pelo menos uma cidade no Brasil onde que o prefeito e os vereadores possam fazer um processo lá de que o município possa investir mais na educação, pagar bem o servidor, né? Pagar bem o professor principalmente, e investir na educação, que eu acredito que a cidade que investir mais na educação então, terá um povo inteligente. Então deixa eu te contribuir. Portanto, vocês têm que pressionar vereador, que é vereador que quando tem um prefeito desse tipo destrói esse sonho. É o vereador que vai discutir bola, cimento, tentar regularizar uma região para formar uma vila, porque ele tem negócio lá dentro, ou então o eleitorado da zona rural, é ele que desmonta o orçamento a partir de agosto, quando discute o orçamento seguinte. A cidade tem que pressionar vereador, mais do que prefeito. É ali que muda o orçamento. Isso aí, porque eu digo o seguinte, a educação transforma. Né? Sem dúvida. Quem tem educação consegue evoluir. Olha, eu agradeço a você, né? Agradeço a presença aqui e agradeço ao Buzu também, que fez contato conosco. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial, provavelmente um convidado também de BH, mas a gente continua também com as entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual. Afinal de contas, todos eles terão direito de se apresentar aqui para que você possa conhecer a todos eles. Um abraço para você e até o próximo programa Santiago Entrevista.